Olá pessoal, vamos continuar a leitura do livro Observações Matinais da professora filósofa Lúcia Helena Galvão. Meu nome é Jussara Gontov, eu estou aqui lendo Observações Matinais, que no Brasil se chama A Lógica e a Inteligência da Vida. A ideia desse projeto é que a gente possa estar refletindo, observando um pouco mais sobre a nossa vida, nos tornando um ser humano melhor em ação. Vamos ler? Para quem não conhece a professora Lúcia Helena Galvão, sugiro dar um Google no nome dela. Tem mais de 1000 vídeos no YouTube. Ela é uma pessoa que tem dado uma contribuição, eu sempre digo isso, mas é fato, muito grande para nós, seres humanos, através das suas reflexões, seu modo de vida, seu modo de agir. E vale a pena. Nova Acrópole, a instituição na qual ela é voluntária há praticamente 34 anos, é um movimento filosófico, uma escola de filosofia à maneira clássica, que existe em mais de 60 países, muitas sedes no Brasil. Então também vale a pena você dar um Google, você vai encontrar muita coisa no YouTube. Uma observação aqui, esse livro que eu estou lendo, ele é uma edição portuguesa. Praticamente quem é do Brasil nem repara, né? Porque as palavras são muito iguais e a maneira de escrever é bastante semelhante, mas hoje a primeira palavra já vai chamar a atenção, que é sumo, que é suco. E eu vou continuar a ler em português de Portugal. Então vamos lá. O sumo de laranja de um filósofo. Nilakanta Sirihan, o grande filósofo do século passado, possui um conceito sobre a memória que às vezes se torna um tanto difícil de explicar, tendo em vista os nossos valores atuais. Num desses dias, ao preparar um sumo de laranja, pensava sobre isso. Extrai-se o sumo de diversas laranjas e a quantidade de cascas que fica é bem grande. Imaginei a seguinte situação: que o consumo deste sumo fizesse bem à vista e que ao consumi-lo e ver melhor o mundo à minha volta, me sentisse grata àquelas cascas e quisesse levá-las comigo. Num dado momento, o fardo de as arrastar seria tão grande que chegaria a neutralizar ou superar os benefícios da amplitude de visão trazido por este sumo. Assim ocorre com a memória dos fatos. O seu sumo, o aprendizado, apura a nossa visão interna, gerando sabedoria, capacidade de resposta humana à vida. Isso, essa parcela válida do passado, integra o que eu sou agora, no presente, sem ter de recorrer ao contexto do qual a extraí. Não necessito de nenhum tempo, senão deste tempo em que estou de corpo e alma, e no qual o passado está incorporado e sintetizado naquilo que sou. Arrastar um fardo de cascas secas pode tornar-se tão pesado que nos impeça de caminhar e exija o corte misericordioso, a morte física. Uma outra situação é não extrairmos o sumo das laranjas dadas pela vida, nada extrairmos dela e só termos o peso, que nesse caso, acrescido ao do sumo não usado, será ainda maior. Assim o passado é só fardo e a caminhada faz-se toda ela com a mesma vista turva dos passos iniciais. Nesse caso não há passado, nem presente pleno, há caos primordial, potências não exploradas, aguardando o nascimento de Cronos, sobrevivência e não vida. Assim, ao espremer as minhas laranjas, senti-me grata por ser uma filósofa, livre de fardos, sempre vendo um pouquinho melhor. Grata ao pomar da vida, por tantas oportunidades dadas, por me alimentar delas e por viver num presente cada vez mais significativo e pleno. Muita coisa aqui, né? Realmente, esse texto foi um dos que me fez mais pensar até agora.
e eu ainda não parei de pensar nele. Então estamos falando aqui basicamente de um estilo de vida, né? O que ela fala do filósofo, né? O do filosofar, essa busca à verdade como um modo de vida, é dizer, extrair de cada lição um aprendizado, né? Extrair o que a vida está querendo me mostrar. E no momento em que eu estou nessa busca, essa postura do filósofo aqui que ela diz, então, né, esse suco de laranja que ela está ali exprimindo, você vê, ela está pensando no significado que aquilo simbólico pode ter, da onde, o que ela pode extrair, além, né, de ver o próprio suco, sair desse hábito automático, por exemplo, só de espremer um suco e pensar, bom, o que isso tem a ver comigo? É uma postura filosófica, aprender de tudo em todas as circunstâncias. E aí, depois disso, né, tem essa postura de vida, ou seja, as coisas que eu estou vivendo, que eu vivi, elas estão fazendo gerar reflexões, eu estou aprendendo o que é a essência delas, que seria esse suco, e aí vivendo o aqui e agora, no presente, ou eu estou muitas vezes só carregando as cascas. Eu não percebo aquilo que eu devia ter aprendido, que eu posso aprender com a situação, e eu carrego as cascas comigo, a amargura, o peso, eu não entendo a situação, eu tenho um pensamento turvo. Aqui, inclusive, ela coloca duas situações, mas são muitas situações, né? Uma delas é aquela que você extrai o sumo, ok, eu aprendi um pouco sobre isso, mas mesmo assim eu carrego a casca, eu ainda estou lamentando sobre tudo que eu passei, eu ainda não perdoei, porque eu não observo profundamente a situação, né? Quem é você, quem sou eu para perdoar? Né? Quem somos nós? Precisamos entender que o outro e que nós somos seres humanos, faz parte desse processo, o erro, o aprendizado. No momento que eu me coloco que eu preciso perdoar alguém, quem não passou por isso, gente, com certeza, né? Já isso já é um próprio fardo, né? E aquilo vai se arrastando, aquele perdão que eu não consigo fazer, né? Aquela situação que eu revejo, que eu fiz de uma forma equivocada, se eu sei para onde eu quero ir, eu conversava sobre isso com uma amiga ontem, se ela sabe para onde ela quer ir, ela repete a mesma situação. Se você já extraiu de por que você está fazendo essa mesma situação, o que você tem ali que você continua mantendo essa forma de ser, porque, né? Sempre tem algum benefício, gente, a gente pode não perceber. Se você extrai essa essência, você consegue ter uma mudança. Mas se você não extrai essa essência do porquê que você faz as coisas, o que está por trás das suas motivações reais, se existe uma coisa que você fala e outra que você faz, porque a gente se conhece pelo que a gente realmente está fazendo, não pelo que a gente está falando, porque é muito fácil falar. Então, eu consigo, na medida que eu vou fazendo essa análise de mim, de todas as coisas que eu estou vivendo, eu vou conseguindo fazer a vida caminhar, e o ideal é caminhar sem levar as cascas. Aqui ela colocou duas situações, né? Eu consigo até extrair algum conhecimento, neutralizar ou superar um benefício, mas eu ainda consigo carregar a casca comigo, ainda estou carregando. E tem outras situações que eu ainda não extraí nada e só carrego a casca, né? Estou com essa visão que ela chama aqui, arrastando um fardo de cascas secas que pode se tornar tão pesado que às vezes só a morte física pode resolver. Por quê? Porque quando não aprendemos nada com a situação, a morte é um ato de misericórdia, né? Bom, já que não vamos aprender, vamos passar para a próxima, né? Porque ficar vivendo num caos indefinitivamente não traz nada. E aí ela tem um conceito aqui também nesse texto importante, né? Aguardando o nascimento de Cronos, sobrevivência e não vida, né? Que é a diferença entre viver e viver com a evolução da nossa consciência. Uma coisa é viver passando simplesmente o tempo, dia a dia, nesse modo automático de avião, e outro é viver o tempo
que é o tempo em direção à evolução da nossa consciência, né? Um é um tempo cronológico externo e o outro é o tempo interior, e há que se viver esse tempo interior. E aí esse tempo interior tem a ver com esse último parágrafo, né? Espremer as laranjas, se sentir grata por ser uma filósofa livre de fardos, porque eu não carrego nada, porque sempre vendo um pouquinho melhor. Eu vou tirando essas minhas projeções, normalmente eu vou carregando essas cascas, porque são sempre projeções de expectativas de uma visão minha, que eu que estou certa, e no momento em que eu vou enxergando mais as minhas próprias limitações, porque a obra começa conosco mesmo, né? Estar presente, estar plena no presente, observando, aguardando esse nascimento e fazendo por ele, através do uso da vontade, que é através da vontade que a gente vai extraindo de todas as coisas que a gente vive ensinamentos, porque eu preciso querer, senão eu não vou ver, porque a minha mente geralmente ela é turva, como ela própria diz aqui, né? E aí eu vou extraindo essas oportunidades e sendo grata, porque é um pomar, né? Essa vida realmente é um pomar. Cada oportunidade que a gente vive, uma possibilidade de a gente se alimentar, de se transformar, de crescer como ser humano e viver essa vida cada vez mais presente, mais significativa e plena. Tem uma palavra aqui muito importante nesse texto, que é o passado está incorporado e sintetizado naquilo que eu sou. Ou seja, eu vivo o presente sem arrastar nada, eu extraio o conteúdo das experiências vividas, eu penso, eu reflito, eu uso a minha vontade para fazer essa análise, também uso a minha vontade para que as novas escolhas aqui e agora tenham essa capacidade de resposta humana à vida, fundamental esse texto aqui, e a partir disso eu sintetizo aquilo que eu realmente sou. Belíssimo. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.